Olá, tudo bem? Sou Zilka, professora de Microbiologia e Imunologia da Universidade Estadual da Paraíba e atualmente estou em doutoramento no DITM, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos, que tem associação ampla entre a UFPB, a UFRN, a UFRPE e a UFC. A disciplina que estou cursando é Tecnologia de Matérias-Primas Sintéticas, com o professor Dr. Luiz César Rodrigues da UFPB, e esta videoaula é uma das atividades da disciplina. Ela foi retirada do capítulo 15 do livro de Paula Bruce. O capítulo é intitulado Aromaticidade e Reações do Benzeno. E aqui nós vamos discutir 3 subtópicos. São eles: a história do benzeno, os critérios para aromaticidade e também iremos falar sobre hidrocarbonetos aromáticos. Para complementar as ilustrações, eu também utilizei o livro de Química Orgânica de Solomons e imagens pesquisadas do Google. Como é a primeira vez que eu estou gravando uma videoaula de apresentação de PowerPoint, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários dicas sobre o que vocês usam de programas para gravar, certo? As videoaulas. E vamos lá, Aprender a se adaptar às mudanças. À direita, no copo de vidro, tem óleo de baleia, que foi retirado de uma baleia jubarte que encalhou na Bahia, aqui no litoral brasileiro. Este óleo tem uma relação ímpar com o pesquisador ao lado, que é o Michael Faraday. Em 1825, ele extraiu de um resíduo líquido obtido após o aquecimento do óleo de baleia uma substância com a finalidade de produzir gás para iluminação de edifícios em Londres. Deu-lhe o nome de bicarboneto de hidrogênio. Faraday foi filho de ferreiro. Com 14 anos, foi aprendiz de encadernador e sua educação teve por base os livros que encadernavam. Tornou-se assistente de Sir Humphry Davy em 1812 e aprendeu química. Em 1825, ele tornou-se diretor do laboratório na Royal Institution e em 1833, professor de química na mesma instituição. É mais conhecido por seus trabalhos em eletricidade e magnetismo. Os químicos da época, eles sugeriram que a substância deveria se chamar fenol, que vem do grego fein. Em 1834, Eilhard Michelin isolou o benzeno a partir de goma de benjoim por destilação e determinou corretamente a fórmula molecular C6H6, nomeou o composto de benzina em razão da sua relação com ácido benzoico. Ele nasceu na Alemanha, estudou línguas orientais na Universidade de Heidelberg e na Sorbonne, onde se concentrou em Farsi, esperando que Napoleão o incluísse na delegação que pretendia enviar à Pérsia. Essa aspiração terminou com a derrota de Napoleão. O pesquisador então retornou à Alemanha para estudar ciências, ao mesmo tempo que se doutorou em estudos persas. Foi professor de química na Universidade de Berlim. Em 1845, Charles Mansfield e o August Hofmann, eles isolaram o benzeno a partir do alcatrão de carvão. Aqui no Brasil isso foi feito também durante décadas. E quem estimulou foi o Barão de Mauá, isolar o benzeno a partir do alcatrão de carvão. Posteriormente, o nome benzina, que foi dado pelo Michelin, ele foi modificado para benzeno e foi dito aromático em razão do aroma agradável. Adoro esta parte da história. Em 1865, o jovem alemão Friedrich August Kekulé descobriu a estrutura do benzeno num sonho durante a sexta da tarde.
A sexta é aquela breve cochilada que a gente tira no início da tarde, geralmente após o almoço. Esta história ficou conhecida como o sonho da cobra de Kekule, em que, nesse sonho, o pesquisador viu que a cobra de repente ferrou a própria cauda e assim surgiu-lhe a ideia de que o benzeno poderia ser um anel. Kekule, então, publicou a estrutura num artigo descrevendo o benzeno como um núcleo de 6 átomos de carbono que constituía um anel em que se verificava a alternância de ligações simples e duplas. Não é linda essa história? A gente precisa dormir mais, né? Às 6h, para poder ter descobertas assim, ó, incríveis. Porque isso aqui foi em 1865. Em 1931, Linus Pauling propôs o benzeno como uma estrutura híbrida. Esta hibridação do benzeno tornaria a molécula mais estável do que seria se tivesse ligações localizadas. Ele ganhou o prêmio ACS, da American Chemical Society. E este foi o primeiro prêmio de muitos, porque ele ganhou prêmios, medalhas, né? É o fraco. Bom, e deixando agora, né, aqui uma curiosidade sobre a história do benzeno. A palavra benzeno deriva historicamente de goma de benjoim, da árvore benjoeiro, uma resina aromática conhecida já por farmacêuticos desde o século XV. Linus Pauling, ele também ganhou o prêmio Nobel. Ele ganhou o prêmio Nobel de Química em 1954 e ele ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1962. Então, a estrutura que ele propôs, a estrutura híbrida do benzeno, é esta que está aqui abaixo do lado direito, né? Que ela tem ligações pi deslocalizadas. A estrutura que estamos vendo, ela é uma representação de orbitais. Então, temos aqui os orbitais P, um orbital P de cada carbono, e esses elétrons que estão nesses orbitais, eles não ficam parados. Então, são responsáveis pela ressonância do benzeno. Mas vamos analisar desde o começo aqui, né? Aqui em cima, no lado superior esquerdo, a estrutura mostra o anel do benzeno sendo exclusivamente de carbonos. São 6 carbonos que formam o anel do benzeno. E em roxo estão representados os orbitais híbridos sp2. Então, entre carbono, carbono, aqui tem uso de orbital sp2 para ligação sigma. E também tem o uso do orbital sp2 para fazer a ligação entre o carbono e o hidrogênio. Tá? Então, aí dá para a gente visualizar melhor, esquematicamente, como acontecem essas ligações do tipo sigma no benzeno. Do nosso lado direito superior, estão representados os orbitais P dos 6 carbonos do benzeno, do anel. Certo? E esses orbitais, eles se estendem, né, para baixo do plano do anel e também para cima do plano do anel. Agora vamos para a parte de baixo, esquerda, e vamos analisar as estruturas A e B de baixo. Então aqui o que muda, né, é que os orbitais P fazendo ligações pi localizadas, elas nessa estrutura mais da esquerda, ela está numa posição, e veja que na estrutura central ela está em outra posição. Então, na verdade, não é assim que o benzeno existe na natureza. Ele existe, né, na terceira estrutura, que tem ligações pi deslocalizadas. Então, é assim que os elétrons ficam. Eles ficam em ressonância, tanto abaixo do anel como acima do anel do benzeno.
tá? Então, os elétrons não ficam parados, eles ficam em movimento e sempre, né, mudando de orbital P em ressonância. Isso confere ao benzeno uma alta estabilidade. Quando utilizaram pela primeira vez a palavra aromático para o benzeno, foi por conta do odor agradável da substância. Atualmente, o conceito de substâncias aromáticas é que elas apresentam energia de ressonância extremamente altas. E a energia de ressonância do benzeno é 36 quilocalorias por mol. Vamos agora falar, né, sobre um critério para aromaticidade, que é atender à regra de Huckel, ou regra 4N+2. Onde Huckel, né, nos diz matematicamente que a substância aromática deve ter um número ímpar de pares de elétrons. Mas antes de apresentar a regra de Huckel, eu quero dizer para vocês que ele nasceu na Alemanha, lecionou Química na Universidade de Stuttgart e na Universidade de Marburg. Huckel, ele conseguiu transformar matematicamente, certo? Uma maneira da gente saber se a substância é aromática ou não. Então, vamos lá. Aqui está o benzeno, né, que o benzeno tem 1, 2, 3 pares de elétrons. Então, a gente vai usar aqui esses elétrons que estão em ligação π, que são 6 o total, e vamos fazer, né, resolver o problema matemático que Huckel nos dá, que é 4N+2 igual a um número, né, de elétrons π. No benzeno, nós temos 4N+2 igual a 6, 6 o número de elétrons. Resolvendo, 4N é igual a 6 menos 2. Então, o 4, né, passa para o outro lado dividindo, N é igual a 4 dividido por 4, então o N do benzeno será igual a 1. Tá? Então, a regra de Huckel diz que uma substância aromática, quando ela tem 2, 6, 10, 14, 18 e por aí vai, né, etc. Elétrons π. Ok? Ou seja, deve ter um número ímpar de pares de elétrons para que seja considerado uma substância aromática. Só que esta é a segunda regra da aromaticidade. Nós ainda vamos falar da primeira. Não basta ter número ímpar de pares de elétrons para ser aromático, tá? Tem que ter outras características. E aí vamos seguir falando dessas características. Para continuarmos falando sobre os critérios para aromaticidade, novamente, né, vamos falar sobre os orbitais sp2 do carbono, que estão representados aqui em azul. E esses orbitais sp2 são eles que fazem a ligação carbono-carbono, né, em todo o anel, que o anel do benzeno ele é formado somente por carbono. E os orbitais sp2 híbridos do carbono também fazem as ligações sigma com o hidrogênio, né? Lembrando que o hidrogênio está usando um orbital s com um elétron, enquanto que o carbono usa o orbital híbrido sp2. Bom, a primeira regra de aromaticidade, né, tem a ver com o que acabamos de explicar, porque todos os átomos que fazem parte do anel, para uma substância ser aromática, eles têm que ser hibridizados sp2, certo? Bom, a primeira regra, resumidamente, nos diz que deve ter uma nuvem cíclica e ininterrupta de elétrons π. E a segunda regra é que deve atender, né, a regra de Huckel. Bom, vamos entender essa primeira regra olhando novamente para a estrutura em orbitais, aqui, que acabou de aparecer. E esses orbitais
são os orbitais P do carbono. Então, cada carbono do benzeno no anel tem orbital P. E esses orbitais P, eles se estendem abaixo do plano do anel e também acima do plano do anel. Cada orbital P do benzeno tem um elétron. E esses orbitais são responsáveis pelas ligações π. Então, vamos entender, né? Passo a passo o que está ali acima escrito em cinza. Para a nuvem π ser cíclica, a molécula deve ser cíclica, né? Então, estamos vendo que a molécula é cíclica. Para a nuvem π ser ininterrupta, todo átomo do anel deve ter um orbital P. Então, estamos vendo aí que todo carbono que faz parte do anel tem orbital P. Para se formar a nuvem π, cada orbital P deve sobrepor-se aos orbitais P de cada lado da nuvem. Portanto, a molécula deve ser planar para que isso aconteça. Tá? Então, esta conformação que a molécula de benzeno toma permite que exista a ressonância de elétrons nos orbitais P. Tá? Então, os elétrons não ficam parados, né? Ficam em ressonância nesses orbitais P. A segunda regra, a gente já discutiu que deve ter um número ímpar de pares de elétrons π, ou seja, atender à regra de Huckel, ou também conhecida como regra 4n mais 2. Então, para que uma substância seja aromática, ela tem que atender esses dois critérios, tá? O benzeno é um exemplo de uma molécula hexagonal com todos os lados de comprimentos idênticos. Então, todas as ligações carbono-hidrogênio têm 1,09 angstroms. E todas as ligações carbono-carbono têm 1,39 angstroms. Esse tamanho aqui de ligação carbono-carbono, ele é algo que é maior do que uma ligação dupla típica e menor do que uma ligação simples típica, tá? Não é igual. E sendo igual em todos os lados, isso permite, né, que o carbono, essas ligações carbono-carbono tenham a mesma densidade eletrônica. Aqui abaixo tem um mapa de potencial eletrônico. Aqui no centro, essa cor de laranja para o vermelho indica valores negativos do potencial eletrostático. Tá? Então, aqui, essa característica é devido à distância aqui entre os carbonos no anel serem iguais. E agora vamos falar sobre o ângulo de 120 graus, né? Por que ele acontece aqui? Devido ao carbono. Então, aqui do nosso lado esquerdo, nós vamos visualizar na animação o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. E aqui, né, vai ser mostrado para nós o carbono hibridizado em sp2, formando aí esse ângulo de 120 graus. Né? Então, por isso que aqui o ângulo é 120 graus, representado aqui em rosa. Pronto, agora vamos um pouquinho, certo? Curtir um pouquinho de tige-tige. Eu digo tige-tige porque é o barulho que eu sinto na boate, eu só escuto às vezes um tige-tige, aquela música eletrônica, sabe? Então, aqui no nosso lado direito, nós vamos acompanhar a ressonância, né? Essa animação de ressonância. E depois que acabar a animação, voltaremos à nossa programação normal. Vocês estão escutando minha voz, mas presta atenção aí, ó, que lindo. Azul, nas pontas estão os hidrogênios. Em movimento estão os orbitais P puro.
Olá, tudo bem? Retornamos à nossa programação normal. Os mapas de potencial eletrostático, eles são modelos computacionais e facilitam muito o ensino da química. Este trabalho aqui foi apresentado em um encontro de ensino de química que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2007. E foi trazido pelos alunos da Universidade Federal do Piauí, Gomes e Moita Neto. Então, antes de analisarmos as interações intermoleculares, né, que eles trazem nesse trabalho, é bom que seja dito que os mapas de potencial eletrostático resultam do potencial eletrostático sobre a densidade eletrônica, usando cores para representar os valores de potencial. As cores para vermelho indicam valores negativos do potencial eletrostático, enquanto cores para o azul indicam valores positivos do potencial eletrostático. Então, mais aqui à nossa esquerda, né, tem uma molécula de benzeno isolada. Ao centro, nós vamos agora, né, colocar duas moléculas de benzeno juntas para ver quais são as interações, né? A permitida e a não permitida. Então, aqui está a permitida, entre um valor negativo de potencial eletrostático com um valor positivo de potencial eletrostático. Então, aqui a interação é permitida, enquanto que aqui à nossa direita a interação não é permitida. Por quê? Porque aqui tem valor negativo de potencial eletrostático interagindo com valor negativo de potencial eletrostático, certo? Os alunos fizeram esse modelo computacional no software Spartan Plus. E agora vamos praticar um pouco do que aprendemos. Na questão 1, né, do livro de Paula Pruice, ela nos pergunta qual o valor de N na regra de Huckel se uma substância tiver 9 pares de elétrons π. Vamos aplicar na fórmula, né? 9 pares de elétrons π significa que tem 18 elétrons. Então, 4N mais 2 é igual a 18. Resolvendo a questão, 4N é igual a 18 menos 2. 18 menos 2 é igual a 16. E o 4 vai passar para o outro lado, dividindo, né? Então, N é igual a 16 dividido por 4, que será igual a 4. Aí, em relação ao que a gente encontrou, N igual a 4, ela pergunta, essa substância é aromática? Bom, só a regra de Huckel não vai responder para a gente se a substância é aromática, né? Precisamos saber das outras características. Se ela atender às outras características que estão na primeira regra de aromaticidade, ela será aromática. Então, ela será aromática se for cíclica, se for planar, se todos os átomos do anel tiverem orbital p e se todos os átomos do anel tiverem hibridização sp2. E, como eu sou curiosa, eu fui procurar uma estrutura que tivesse essas características citadas aqui. Eu procurei uma estrutura que fosse formada só por carbono, né? Que o anel fosse só carbono. Ela não disse isso aqui na informação da questão. E o composto que se enquadrou nessas características, né, somente com carbono, foi o 18-anuleno, que é aromático. Linda, né, essa molécula? Fiquei observando ela assim, poxa, coisa mais linda, gente. Mas sigamos. E no mundo encantado dos hidrocarbonetos aromáticos, não existe somente o benzeno. Por isso, vamos conhecer o conceito de anulenos, que são hidrocarbonetos monocíclicos com ligações simples e duplas alternadas. O número que vai aparecer entre os conchetes indica o número de carbonos no anel. Vocês percebem que o benzeno se enquadra no conceito de anuleno?
ele é um hidrocarboneto monocíclico com ligações simples e duplas alternadas? Pois é, o benzeno é um anuleno. Então, ele está aparecendo aqui no centro, né? O 6 entre conchetes significa que o anel do benzeno tem 6 carbonos. O benzeno é o 6 anuleno. O ciclobutadieno é o 4 anuleno e o ciclo octatetraeno é o 8 anuleno. Vamos agora analisar as características dessas moléculas para dizer se elas são ou não são aromáticas. O ciclobutadieno é uma molécula cíclica e planar, onde todos os átomos do anel possuem um orbital p e onde todos os átomos do anel são hibridizados sp2. E não atende à regra de Huckel por ter 2 pares de elétrons π. Então, a molécula não é aromática, porque para ser aromática ela tem que atender às 2 regras, tá? Completas. O benzeno é cíclico e planar, todos os átomos do anel possuem orbital p e todos os átomos do anel são hibridizados sp2. E atende à regra de Huckel porque tem 3 pares de elétrons π, então o benzeno é aromático. O ciclo octatetraeno, o 8 anuleno, é a molécula cíclica, todos os átomos do anel, eles possuem um orbital p e todos os átomos do anel são hibridizados sp2. Só que a molécula não é planar, ela tem uma forma de banheira, porque assim ela se estabiliza melhor e não atende à regra de Huckel por ter 4 pares de elétrons π. Então, o 8 anuleno não é aromático. Temos mais 3 moléculas para analisar se são aromáticas. O ciclopropeno, o cátio ciclopropenila e o ânion ciclopropenila. O ciclopropeno é uma molécula cíclica e planar. O carbono debaixo da pontinha, ele é um carbono sp3. Então, nem todos os átomos do anel são sp2. Consequentemente, nem todos os átomos do anel vão ter orbital p puro. E tem um par de elétrons π, que não atende à regra de Huckel. A molécula não é aromática. A do centro, o cátio ciclopropenila. A molécula é cíclica e planar. Todos os átomos do anel possuem um orbital p e todos os átomos do anel são hibridizados sp2. Além de ter um par de elétrons π, o que atende à regra de Huckel. A molécula é aromática. E o da nossa direita, o ânion ciclopropenila, a molécula é cíclica e planar. Todos os átomos possuem um orbital p, todos os átomos do anel são sp2, só que não atende à segunda regra de aromaticidade. Tem 2 pares de elétrons π. Então, a molécula não é aromática. Aqui estão os contribuintes de ressonância do cátio ciclopropenila. Como esse cátio, né, tem um par de elétrons, esse par de elétrons ele tende a se deslocar e ficar em ressonância, né, no anel aromático. Então, aqui no sentido horário, acompanhe que a seta azul, né, tá levando esse par de elétrons aqui desta posição superior para o lado esquerdo da molécula. E se esse andar, né, essa andança dos elétrons continua, eles vão ficar numa terceira posição, que é esta última aqui à nossa direita. Então, esses contribuintes de ressonância, nós desenhamos eles para facilitar a gente identificar, né, quais são as posições que a dupla ligação pode ficar. Mas, na realidade, o que existe é um híbrido de ressonância. E este híbrido de ressonância, ele tem a carga parcial positiva, né? Os carbonos ficam todos com carga parcial positiva. Aqui estão as moléculas ciclopentadieno e cicloheptatrieno. Ambas são moléculas cíclicas e planares. O ciclopentadieno tem 2 pares de elétrons, π.
E o ciclo heptatrieno tem 3 pares de elétrons π. Observem as estruturas em orbital, né, tanto do ciclo pentadieno como do ciclo heptatrieno, que nem todos os átomos de carbono do anel são hibridizados sp2. Então, o ciclo pentadieno ele tem um carbono que tem hibridização sp3. E o ciclo heptatrieno também tem um carbono que é hibridizado sp3. E este tipo de hibridização destrói a deslocalização dos elétrons. Então, essas moléculas não são aromáticas. Temos 3 fórmulas estruturais de 10 anulenos. Quando eles foram sintetizados, acreditava-se que eles seriam aromáticos, porque eles têm um número ímpar de pares de elétrons, né? Podem observar que todos têm 5 pares de elétrons π, só que nenhum é plano, então não são aromáticos. As mesmas regras que nós utilizamos para caracterizar, né, se um hidrocarboneto monocíclico é ou não aromático, nós também vamos utilizar para os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Os exemplos que vão aparecer aqui neste slide são todos de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, tá? O naftaleno, o criseno, o fenantreno e todos que estão aqui. Depois de entender quais são as regras de aromaticidade, fica bem fácil entender o que é antiaromaticidade. E este tópico será abordado na próxima videoaula. Só que ele não é um tópico extenso, tá? Então, a gente vai passar bem rapidinho aqui por ele. Poxa, Lúcia, eu sei que você tá com sono. Calma, que a aula já está acabando. Calma, calma. Mesmo na chuva tá com sono. Ah, meu Deus do céu. Bom, uma substância ela é classificada como antiaromática se atender à primeira regra de aromaticidade e não atender à segunda regra. Então, aqui, né, no nosso lado direito, tem o ânion ciclopropenila, o ciclobutadieno, o cátion ciclopentadienila e o 16-anuleno. Eles são antiaromáticos. Né? Vocês lembram, né? Qual é a segunda regra? Então, a primeira regra é que deve ter uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π. E a segunda regra é que deve ter um número ímpar de pares de elétrons. Então, o composto antiaromático não obedece à segunda regra. E a molécula antiaromática ela é altamente instável. Vamos agora responder a questão 2, né, do livro de Bruce. Quais das seguintes substâncias são aromáticas? Então, vou fazer o seguinte. As que forem aromáticas, eu vou marcar com essa seta, tá? Dessa mesma cor. A gente vai analisar, não com tantos detalhes, mas vamos analisar. O item A é o cátion ciclopentadienila. Então, o cátion, ele tem 2 pares de elétrons. Então, já desobedece a segunda regra, né? De aromaticidade. Ele não é aromático. O B é o antraceno. Vamos contar o número de elétrons. 3, 4, 5, 6, 7. Então, eles têm 7 pares de elétrons π, que é um número ímpar. Todos os carbonos são hibridizados sp2, todos os carbonos têm orbital p puro, a molécula é cíclica e planar, então esta molécula é aromática. O item C, o cátion cicloheptatrienila, né, que a autora não trouxe a fórmula estrutural, mas é esta aqui. O cátion cicloheptatrienila tem 3 pares de elétrons π, né? Tem todos os carbonos hibridizados sp2. E tem orbital p puro, também, todos os carbonos, o que dá aí para atender, né, a ressonância. Então, a molécula é cíclica e planar. Então, é uma molécula aromática. O item D é o ânion ciclobutadienila.
que tem 2 pares de elétrons π. Já desobedece a regra de Huckel e não é aromático. O item E é o tetraceno. Vamos contar aí também o número de pares de elétrons. 9, né? 9 pares de elétrons. Então, tem um número ímpar de pares de elétrons, obedece à regra de Huckel. Tem todos os carbonos hibridizados sp2 com orbital p puro e é uma molécula cíclica e planar. Então, é uma molécula aromática. O do item F é o ciclo hexa 1,3-dieno. Bom, de cara a gente já vê que tem 2 pares de elétrons π. Desobedece à segunda regra de Huckel. A segunda regra do 4N+2, não é aromático. O item G é o ânion ciclonona tetraenila. Aqui está ele. Ele tem 5 pares de elétrons π. Todos os carbonos são hibridizados sp2 com orbital p puro. É uma molécula cíclica e planar, então é uma molécula aromática. E o item H, ela não é cíclica, né? Então, só por isso a gente já vai botar que ela não é uma molécula aromática. E pelo que a gente aprendeu de antiaromaticidade, mesmo sendo rápido, né? A molécula A, ela também pode ser dita como antiaromática, certo? O cátio ciclopentadienila. O benzeno é extremamente tóxico, certo? É bom que se entenda direito que faz muito tempo que ele é usado e já está bem conhecido que ele causa leucemia mieloide aguda. A venda aqui no Brasil é regulamentada pelo Exército Brasileiro. Então, o Exército precisa autorizar a compra, né, desse reagente. Ele altera vários sistemas essenciais para a vida, como cardiovascular, endocrinológico, gastrointestinal, imunológico, neurológico e respiratório. Então, assim, no que se pode, ele é substituído pelo tolueno. Não que o tolueno também seja assim inerte à saúde, mas não chega a ser tão tóxico quanto o benzeno. Ele é usado como aditivo na gasolina para aumentar a octanagem e reduzir o bater de bielas de motores. Em 2016, foi assinada, né, uma portaria para que as pessoas que trabalham em postos de gasolina tomem os cuidados necessários para evitar esse risco, a exposição. Certo? Então, atualmente no Brasil, a grande maioria dos frentistas está ciente que a gasolina contém benzeno. E no Brasil, é permitido um valor máximo de concentração do benzeno de 1%. O benzeno também está na fumaça do cigarro. Além de todos esses compostos aqui, né? Que também estão na fumaça de cigarro, né? São geradas e por via respiratória são inaladas, tanto pelos fumantes como pelos não fumantes. Mas além da fumaça do cigarro, o benzeno também é encontrado nas queimadas, né? De árvores ou de outras plantas. O benzeno está desde a produção até o transporte do petróleo, né? Também tem benzeno, que o benzeno é um derivado do petróleo. O benzeno foi encontrado aqui no Brasil contaminando algumas marcas de refrigerante. A Anvisa detectou isso. Então, tem benzeno, né? Em vários locais do ambiente. Bom, uma curiosidade. No século XIX e no início do século XX, o benzeno era usado como uma loção pós-barba devido ao seu aroma agradável. Então, imaginem, hoje a gente sabe que o benzeno é altamente cancerígeno, né? E sendo usado como loção pós-barba. Aí eu até fiz aqui uma loção pós-barba, né? Peguei
lá do site oficial dos produtos Bozano e botei aí benzeno, né? Que é isolado do benjoeiro, da árvore benjoeiro, por estar aí benjoim. Deixo aqui registrado que eu não tenho conflito de interesse. Acabei de falar do produto Bozano, né? Fiz a brincadeira, trocando o nome por benzeno. E o benzeno é tão popular que até uma figurinha no WhatsApp ele tem. Tá aí à direita, ó, acima. A figurinha só benzeno. O benzeno e seus derivados são usados na produção de medicamentos, tintas, pesticidas, borrachas, corantes, lubrificantes, detergentes, fibras sintéticas, como aditivo de gasolina e, né, etc. Atualmente, os principais usos comerciais do benzeno são na produção de estireno, de fenol e de ciclohexano. O estireno é usado para produzir polímeros e plásticos, o fenol é usado para produzir resinas e adesivos, e o ciclohexano é utilizado para manufaturar nylon. Então, aí os tênis de nylon. Bom, então por aqui eu me despeço e quero deixar também registrado que foi a primeira experiência minha estar gravando uma videoaula, né, em PowerPoint, e espero que esta contribua para o aprendizado de quem esteja assistindo. E meus agradecimentos ficam para o EPB, né, por ter permitido o meu afastamento para capacitação, também a CAPES e ao CNPq, e também ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos, e registrar aqui, né, o meu agradecimento ao professor Dr. Luiz César Rodrigues, certo? Que permitiu esta experiência de gravar a minha videoaula. Então, fiquem com Deus. Fui!